E vamos então com o nosso segundo convidado de hoje, 4 horas e 46 minutos nesse momento. Vamos falar com o Gleyton Reis, economista e sócio fundador da AIG Assessoria Empresarial e Tributária. Muito boa tarde, Gleyton. É um prazer, Gleyton, é um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Boa tarde a todos, telespectadoras, telespectadores. Estou inteira disposição, espero contribuir. Gleyton, vamos lá, vamos conversar então sobre o caso, o mais novo caso que está preocupando a Faria Lima, ou seja, esse caso do Fundo Pátria, de um dos fundos da Pátria, né, da gestora Pátria, que teve uma redução do seu valor de R$ 10,50 para menos R$ 301. O que aconteceu? Como a gente pode explicar uma avaliação, uma reavaliação tão brutal para essas cotas e o que esperar também no futuro para os cotistas desse fundo? Boa tarde a todos, a todas. Na realidade, o Fundo Pátria, que é gerido pelo Fundo Pátria Opportunity, o gestor, no último dia 19, fez uma reavaliação do PL, do patrimônio líquido, e a causa dessa queda drástica reflete o desinvestimento integral do portfólio chamado Centro-Sul S.A. O que ocorre? Eles simplesmente era uma companhia anteriormente administrada e investida pelo fundo, e eles tiraram. Eu acho que são dois aspectos. O primeiro, o juros real no Brasil é extremamente maior do que nos Estados Unidos. O juros real no Brasil hoje está em torno de 9,22, 9,13 real. Os Estados Unidos, agora com essa alta que teve às 15 horas de 0,25, vai para 1,72 reais. Então nós temos um juros extremamente mais atrativo. Por você ter um juros mais atrativo, mesmo com essa alta americana, existe uma tendência do real, nesse momento, valorizar o dólar. Já visto que nos últimos 11 pregões, houve uma enxurrada de dólar aqui no Brasil. Nós começamos a ter uma queda na inflação, primeiro que o restante do mundo. Nós temos uma expectativa do PIB subindo de 1 para 1,84, agora está em mais de 2,14 ao ano, principalmente por conta da performance do agro aqui no Brasil, que responde a 21,85% desse índice. Isso deixou com que o Brasil tenha um cenário favorável para a aplicabilidade do recurso. Bom, aproveitando essa enxurrada aqui, eu presumo que o Fundo Pátria aproveitar essa oportunidade e saiu da posição. Evidentemente, ele se valeu do artigo 53 da CVM, que é o Conselho que monitora tudo isso. Ele se valeu da transformar o artigo 578/16. Teoricamente, ele está dentro da lei pelo artigo 53. Evidentemente, isso vai ter uma série de impactabilidades no mercado, mas o Brasil está num cenário positivo. Eu acredito que isso será absorvido. A questão de como será o cotista é uma vertente já distinta do mercado. Existe o aspecto microeconômico dentro do Fundo Pátria, de não respeitabilidade por parte do investidor, principalmente de pequeno porte, mas eu acredito que o mercado deva absorver isso em função do cenário brasileiro que no momento presenciamos. Mas, então, só para a gente terminar essa questão, porque não é a primeira vez que o Fundo Pátria faz algo, acontece algo do tipo com fundos gerenciados pela Pátria, né? Passou no começo do ano, no ano retrasado, um fundo passou de mais de R$100 para R$4, se não me engano. Então, de fato, é algo que a lei permite, passou de R$1.000, aliás, para R$4. É algo que a lei permite,
Os cotistas estão cientes do risco quando eles investem? Existe um limite, uma responsabilidade dos gestores para esse tipo de atividade? Eles podem eventualmente ser perseguidos, né, por esse tipo de situação, ou é tudo regular? Eu acredito que ele é legal, porém não moral. Tocou num ponto extremamente crucial. Eu acho que está na hora dos investidores começar a tomarem atitudes, porque, como você bem colocou, no começo do ano houve um problema gerido por eles. Agora, novamente. Eu acho que o mercado tem que ficar atento nesse sentido, porque quem faz uma vez, faz de novo. Realmente, do ponto de vista legal, ele se valeu do artigo 53, que é intitulado pela CVM, isso é importante, apesar de redundante frisar, mas não é moral. Evidentemente, você traz um prejuízo absurdo, já não é a primeira vez. Eu acredito que o próprio mercado vai tender a tirar esses fundos do mercado. Já tivemos, no começo do ano, um problema sério com o risco sacado, problema na questão da Americana. Agora você vê o problema fácil no começo do ano, agora pela segunda vez. Repito, ele é legal, porém não é moral. Quando o investidor vai para um fundo, que é o fundo Pátria Opportunity, ele sabe do risco que ele está correndo. Agora, você fazer, baseado no artigo 53, má versação dos fatos, se valer de uma política onde você vai prejudicar inúmeros acionistas, inúmeros cotistas, isso realmente não é moral. Eu acho que está na hora da CVM, apesar de legal, chamar a responsabilização para esses gestores, sim. Até porque, se é a segunda vez, como você bem colocou, existe algo de premeditado. Né? Não é algo, não é uma fatalidade, principalmente porque o Brasil vive um bom momento em relação ao resto do mundo. Então, justamente, ele se valeu dessa oportunidade, sair da posição, mas eu acho que a CVM deveria tomar posições mais energéticas em relação aos gestores. Pois é, mas só para terminar de novo, só para complementar, existe então uma lei que permite que a CVM possa atuar em relação a esses gestores? Porque, tudo bem, o senhor falou, é imoral, mas não é ilegal. Mas então, se não é ilegal, a CVM não pode fazer nada. Ou existe algum instrumento jurídico que a CVM pode usar para responsabilizar esses gestores? E o senhor lembra, pode citar algum caso que no passado ocorreu da CVM atuar dessa forma? Olha, existem inúmeros casos que isso ocorreu. Quando eu falo que ele é legal, porém não é moral, é justamente porque a CVM ela tem dentro da sua bancada regulatória justamente a moralização e a regulamentação do mercado. Quando existe a lei, ela no artigo 53, ela é muito objetiva. Olha, se houver, no caso, o que objetivamente o Fundo Pátria fez? Ele fez um desinvestimento na integral, na vida como um todo, do portfólio Centro-Sul S.A. Evidentemente, o que acontece? Quando você sai de uma posição por completo, você tem uma enxurrada desse ativo do mercado. E aí é uma lei de oferta e demanda. Muita demanda, o preço despenca, e aí todo mundo que tem posição começa a sair, existe o chamado efeito manada, e evidentemente todos os cotistas que não saem em tempo hábil, eles têm um grande prejuízo. Agora, quando precede esse movimento? Precede uma atitude premeditada dos gestores. E aí a CVM pode e deve atuar. Por que razão? Porque se eu tenho uma informação privilegiada enquanto cotista, eu sei que a minha atitude de desinvestimento no portfólio X vai causar grande problema de baixa cotista, eu tenho a possibilidade de sair dessa posição antes
eu tenho a possibilidade de ter minimizado o meu prejuízo, e isso é a utilização de informação privilegiada. E existe dentro da CVM, sim, possibilidades de chamar a responsabilidade para gestores. Você se utiliza de uma base legal para atuar na gestão, é uma vertente. Quando você se vale de uma informação privilegiada de caráter indutório, por quê? Se você parar para perceber, quando eu tomo, na qualidade de gestor, uma decisão de sair por completo de determinado investimento, eu sei, obviamente, até porque gestor sou, que haverá uma queda drástica. Então, isso tem que ser comunicado ao mercado. E essa posição, sim, a CVM tem possibilidade de tomar providência junto aos gestores. Sim. Doutor, outro ponto também para terminar o nosso assunto, nosso papo sobre o Pátria. Um relatório recente do JP Morgan, que foi publicado na semana passada, apontou que o Pátria tem avaliado os investimentos de seus fundos com múltiplos consideravelmente superiores aos de empresas comparáveis que são listadas. Ou seja, o Pátria começou a avaliar investimentos que ela fez com um múltiplo de EBITDA, né, um valor de earning values, EBITDA, e um price to book muito mais elevados do que os concorrentes, do que empresas listadas na Bolsa. Esse relatório gerou um certo alvoroço no mercado, mas a Pátria disse que ela tem informações que o mercado não tem sobre essas empresas que não são listadas na Bolsa, né? Por exemplo, um caso é do Athena Saúde, né, que está marcada no fundo 5 do Pátria com um múltiplo de 159 vezes o earning value EBITDA. Comparavelmente, empresas do setor de saúde listadas com a Pvida tem uma múltiplo de 16 vezes. Isso é legal, doutor? É possível fazer isso? O Pátria está atuando na legalidade ou também estão indo além do que é permitido e, eventualmente, a CVM poderia responsabilizar os gestores? Eu acredito que, nesse caso, não está dentro da legalidade, não, pelo contrário. Eu acho que existe indício de fraude, inclusive. Por quê? Porque se você tem uma métrica, o que eles alegam? Eles têm uma metodologia de métrica distinta do mercado. Primeiro, que isso já não é normal, isso não é padrão. Segundo, a legabilidade deles. De que, olha, estado da Bolsa não está, mas o mercado, ele tem, por analogia, setores de atuação. Então, quando você pega determinados pontos no mesmo setor de atuação, que macroeconomicamente tem a mesma performance, e você tem precificações dele revalorizadas, isso tende a fraude, é óbvio. Porque eu posso adotar uma métrica que eu supervalorizo em relação ao mercado. Eu assim o faço, eu estou maquiando o meu resultado. Eu estou induzindo equivocadamente, premeditadamente, com intenção, erro do mercado. Então, na minha opinião, é ilegal, tem que ser combatido, acredito que será combatido, porque essa utilização de métrica